Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileila Queiroz, agente gestora e conselheira do Savim. E este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo e fique à vontade no nosso espaço aqui na internet. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade na apresentação do 10º Edefal Nordeste, que é o 10º Encontro Regional de Fiscais e Auditores Fiscais da região Nordeste, que aconteceu lá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, nos dias 31 de agosto, 1, 2 e 3 de setembro. Nós vamos hoje apresentar a palestra da Marta Jucá. A Marta é fiscal da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Fortaleza. Ela é também conselheira da AFIM, da Associação de Fiscais do município de Fortaleza, e ela é diretora da região Norte-Nordeste da FENAFISC. O tema da palestra é o papel da vigilância sanitária na qualidade da saúde pública, a importância da fiscalização. Antes de começar o vídeo, já quero te pedir para você deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, peço que você faça a sua inscrição e compartilhe este vídeo para nos ajudar na divulgação dos assuntos relacionados à fiscalização de atividades urbanas. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Vamos valorizar o nosso SUS, né? Porque não existe saúde para todos se não houver o nosso Sistema Único de Saúde. E onde nasceu o nosso Sistema Único de Saúde? Ele nasceu na Constituição Federal de 88, onde diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Somente a partir de 1988 que a saúde foi considerada um direito humano fundamental, sendo dever do Estado garantir a saúde a toda a população do Brasil, certo? E a vigilância sanitária é tão rica e tão ampla. Eu não vou ler para vocês, que vocês estão vendo, mas a vigilância sanitária, ela vem até aqui, até a proteção, ela só não alcança a recuperação. Mas você vê o artigo 196, a vigilância sanitária se encaixa até ali onde tem a proteção. E o artigo 200, que traz as competências da vigilância sanitária, o artigo 200 da Constituição, controlar e fiscalizar procedimentos e produtos de interesse para a saúde, e o inciso 2, executar as ações de vigilância sanitária epidemiológica como saúde do trabalhador. Além de estar na Constituição Federal, a vigilância sanitária, o conceito dela foi regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde, certo? É a Lei 8080/90, ela veio regulamentar o SUS, é conhecido também como a Lei do SUS, e traz o conceito de vigilância sanitária. Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, circulação de bens, prestação de serviços de interesse à saúde, abrangendo o controle de bens de consumo e o controle da prestação de serviços, que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. O conceito é grande, porque a abrangência e o poder da vigilância sanitária é grande. Então, resumindo do conceito, os objetos de ação da vigilância sanitária: o controle de bens de consumo, que direta ou indiretamente se relacione com a saúde, compreendida todas as etapas: processo, produção e consumo. Ou seja, a vigilância sanitária está em todas as etapas do controle dos bens de consumo. E o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente à saúde. Aí entra bastante coisas que a gente vai ver mais lá na frente, porque serviço de saúde já é muita coisa, o de interesse à saúde é como se fosse todo o restante, né? Então, qual o objetivo e a função da vigilância sanitária? Em primeiro lugar, nós pensamos numa construção referente a uma estimativa de risco-benefício aceitável. Nem sempre é possível eliminar o risco. Então, a gente trabalha no conceito de um risco-benefício que seja aceitável para reduzir
os riscos sanitários, as pessoas. E o que é o risco, né? Porque eu vou falar muito de risco sanitário no decorrer da minha fala. Risco é a probabilidade de algo acontecer. Então, o risco sanitário é a probabilidade, a chance de algum fator que ameace a nossa saúde de ele acontecer, né? Então, a gente trabalha com avaliação e gerenciamento dos riscos sanitários relacionados com os objetos sobre os quais nós atuamos. Nós devemos fazer a identificação, o controle e o monitoramento dos riscos sanitários para que realmente a gente possa conseguir minimizar esses riscos à saúde da nossa população, né? Então, onde a vigilância sanitária está presente? Ela está presente em todos esses setores, alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes, desde a sua produção até o consumo, tá certo? Hospitais, unidades de saúde, clínicas, creches, escolas, o que mais? Salão de beleza, estúdio de piercing e tatuagem. Assim, é uma lista grande, a gente traz aqui como exemplo, tá certo? E isso a gente fala de estabelecimentos tanto públicos quanto privados. A vigilância sanitária, ela trabalha abrangendo todos esses setores. Aeroportos e fronteiras do país, no controle de entrada e saída de pessoas e mercadorias, né? Que essa parte, a função é da Anvisa. Redução de risco ambiental, um exemplo é o manejo e a destinação final dos resíduos sólidos. Regulação e controle de sangue hemoderivados e saúde do trabalhador. E ainda poderia ter colocado mais. Tudo isso que eu trago aqui sobre vigilância sanitária são exemplos, porque a vigilância sanitária é muita coisa, não dava para trazer tudo, né? Então, nós temos como instrumentos, como a vigilância sanitária, para atingir o seu objetivo, quais os instrumentos que ela utiliza? Primeiro, a legislação, porque nós seguimos o princípio da legalidade. Nós aplicamos todas as normas de proteção coletiva e individual de todas as esferas, federal, estadual e municipal, leis, decretos, RDC, portaria, tá certo? A Anvisa, eu acho que praticamente todo dia ela publica um RDC, então a gente tem que estar sempre se atualizando para poder aplicar essa legislação da maneira que se deve, né? Autorizações e licenças. A autorização de funcionamento, que é dada pela Anvisa, mas não sem o trabalho dos fiscais do município, né? Que eles que fazem o relatório para a Anvisa liberar essas AFs, essas autorizações de funcionamento, que elas são exigidas em indústrias de cosméticos, saneantes, de medicamentos, em farmácias de comércio mesmo, a farmácia que você compra a medicação. E a licença sanitária, que fica a cargo dos estados e municípios, de acordo com a pactuação entre os entes federados. Também temos o registro, que também é feito na Anvisa. Todos os produtos que nós consumimos, ele tem que passar pela vigilância sanitária, de acordo com o grau de risco, eles têm isenção do registro, eles podem ser simplesmente notificados, ou eles devem ser registrados, que são os produtos de mais alto risco, né? E, finalmente, chegamos aqui na nossa parte, fiscalização e inspeção de vigilância sanitária, que não é a mesma coisa, tá certo, gente? A fiscalização sanitária é a concreção do exercício do poder que tem o Estado para aceitar e recusar produtos e serviços. Esse poder é o nosso poder de polícia do fiscal. Esse fiscal, ele deve ter competência para aplicar o poder de polícia. O que isso quer dizer? O fiscal tem que ser um fiscal concursado para tal. O poder de polícia não cabe atribuição. O poder de polícia é uma competência, certo? Então, a fiscalização ela deve ser realizada por um fiscal de carreira que prestou o concurso para esse cargo, tá certo? Porque no ordenamento jurídico brasileiro não permite que a pessoa ocupe um cargo para o qual ela não prestou concurso, principalmente se esse cargo tiver competências e responsabilidades a mais do que o concurso que ela prestou.
Já a inspeção sanitária é a prática da observação orientada pela legislação e pelo conhecimento técnico, certo? Lá nós examinamos as condições sanitárias de todos os processos de produção e dos produtos. O que isso quer dizer? Que a inspeção sanitária não necessariamente vai ser realizada por um fiscal. O ideal é que seja, mas o pré-requisito é que o inspetor, a pessoa que vai realizar a inspeção, ela seja organicamente pertencente àquele setor que ela está realizando a inspeção. Tá certo? Lá em Fortaleza, nós fazemos a inspeção sanitária e a fiscalização. É como se fosse uma coisa só, porque nós prestamos o concurso para fiscal de vigilância sanitária com as especialidades diferenciadas, né? Então, há a diferença entre inspeção sanitária e fiscalização. Aqui as ferramentas que nós utilizamos, acredito que em todos os municípios, ou quase todos, sejam esses mesmos termos, né? Termo de estimação, auto de infração, apreensão, interdição, e os outros nossos, já quem é de vigilância, nossos conhecidos, nossos documentos fiscais. Então, vamos ver aqui, o que é a vigilância sanitária? Ela é uma área da saúde pública, é uma prática da saúde coletiva. Ela integra o SUS. Nós somos a mão do SUS na fiscalização, como eu já disse. Quando eu vejo, assim, na maioria dos eventos, a vigilância sanitária existir uma segregação, ser colocada à parte da fiscalização de atividades urbanas, eu não acho um caminho muito inteligente, porque a vigilância sanitária tem uma força que deve ser utilizada a nosso favor. O poder da vigilância sanitária é imenso. 25% do PIB nacional passa pela vigilância sanitária. É por isso que a vigilância sanitária incomoda. É por isso que, muitas vezes, ela não é amada, ela não é apreciada, porque 25% do PIB nacional faz parte do setor produtivo, que é inspecionado e fiscalizado pela vigilância sanitária. Possui poder de polícia, através da fiscalização, e a nossa missão, a missão da vigilância sanitária, quando a gente sai para trabalhar todos os dias, fazer a inspeção sanitária, é promover e proteger a saúde da população, garantindo os direitos constitucionais do cidadão e defendendo a vida das pessoas. Essa é a nossa missão, a missão da vigilância sanitária. Eu trouxe aqui a estrutura de organização da vigilância sanitária aqui no nosso país, e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Nós vamos precisar desse conceito de Sistema Nacional de Vigilância Sanitária mais na frente. Ele é composto pela Anvisa e o Instituto Nacional de Controle e Qualidade de Saúde, a nível federal, as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, e os laboratórios de saúde pública, os LACENS, todos trabalham integrados entre si e não existe hierarquia administrativa entre eles. Não existe a hierarquia administrativa entre os entes, entre a Anvisa, Vigilância Sanitária Municipal. A gente trabalha junto, mas não hierarquicamente submissos um ao outro. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a vigilância sanitária em Fortaleza, certo? A vigilância sanitária em Fortaleza, eu acredito que muitos fiscais, muitos de vocês, têm uma curiosidade de saber sobre a AGEFIS, né? Muita gente vem perguntar, muita gente acha que a AGEFIS é a solução de todos os problemas, que se cada município devia ter um AGEFIS, e eu posso dizer para vocês que a AGEFIS realmente é uma grande possibilidade, certo? Vigilância sanitária em Fortaleza. Primeiro eu vou apresentar a vocês aqui a minha cidade, uma cidade linda, sem modéstia, 34 quilômetros de litoral. Fortaleza tem 121 bairros, hoje distribuídos por 12 secretarias regionais. Certo? Até bem pouco tempo, nós tínhamos 7 secretarias regionais. Hoje, nós temos 12. Certo? Isso está causando alguns entraves na fiscalização, né, na GEREFI,
porque nós tínhamos uma gerência de fiscalização para cada secretaria regional. E com o aumento do número de secretarias regionais, não é mais possível ter uma gerência em cada uma delas. Então, atualmente, a gente está nesse processo de redistribuição de território para ver como é que se ajusta da melhor forma, né? Nós temos um pouquinho mais de 2.700.000 habitantes. Somos a maior economia municipal da região Nordeste. Até 2018 era Salvador, em 2018 Fortaleza ultrapassou Salvador. Somos a 5ª metrópole com maior índice de desigualdade do país. Somos a 9ª cidade mais desigual no acesso a emprego. Gente, esses dados aqui estão no IBGE ou no IPE, eu peguei nesses 2 institutos. Quem é fiscal de campo sabe que esses dados estão ligados diretamente à atividade de fiscalização. Né? Não são dados aleatórios, são dados que impactam diretamente na atividade de fiscalização no campo. Sobre a desigualdade no acesso ao emprego, esse dado traz que 10% dos mais pobres, ou 10% dos mais ricos, têm 3 vezes mais acesso ao emprego do que 40% dos mais pobres. Certo? E isso gera problemas numa metrópole como Fortaleza, que esses problemas, a maioria das vezes, têm de ser resolvido pela fiscalização. Não é? Então, a vigilância sanitária, hoje, em Fortaleza, ela está presente em 2 órgãos, na Secretaria Municipal de Saúde e na Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGEFIS. Certo? Antes da criação da AGEFIS, os fiscais de vigilância sanitária, eles estavam lotados na célula de vigilância sanitária, Cevisa. Certo? A criação da AGEFIS, ela veio de um debate já de alguns anos. O poder público, né, a gestão tinha vontade de mudar o modelo de fiscalização. A nossa associação local, a AFIM, ela sempre participou desse debate e foi decisivo um seminário que a gente fez lá, onde a gente levou representantes de vários locais do país, inclusive aqui de Natal, foi de Belo Horizonte, que há pouco tempo tinha realizado a mudança também do sistema de fiscalização, e à época foi o Marcelo Faria, da AGEFIS do Distrito Federal, porque a AGEFIS do Distrito Federal foi que serviu de inspiração para a AGEFIS Fortaleza. E nesse debate a gente conseguiu mudar a ideia da gestão, que antes a ideia é que fosse uma subsecretaria, e através do debate a gente conseguiu que fosse, né, com a intervenção do Marcelo Faria, que fosse criada uma agência de fiscalização, uma autarquia, né? Então, a ida dos fiscais de vigilância sanitária para a AGEFIS foi novidade, porque a AGEFIS do Distrito Federal não tinha vigilância sanitária lá. Os fiscais de vigilância sanitária ficaram à parte. Então, assim, a Associação dos Fiscais, ela fez uma assembleia, consultou os fiscais de vigilância sanitária e eles optaram por ir sim para a AGEFIS. Mas por qual motivo? Por que a gente optou por ir para a AGEFIS? A gente era lotado lá na célula de vigilância sanitária. Primeiro porque a célula de vigilância sanitária em Fortaleza, ela trabalha de uma forma um pouco precária. Só existia de servidor de carreira lá o gerente e os fiscais. A gente ficava submetido a coordenadorias que, na verdade, não existiam legalmente, que eram encabeçadas por terceirizados, e assim fazia a divisão dos trabalhos. A gente não sabia o resultado do nosso trabalho, a gente lavrava um auto de infração, a gente não tinha como acompanhar o auto de infração, não sabia nem se era aberto um processo administrativo sanitário daquele auto, e a gente não tinha como acompanhar a nossa fiscalização, fazer um monitoramento de resultados, porque a gente ia no estabelecimento hoje e daqui a um ano a gente não sabia nem se aquele estabelecimento era reincidente ou não. Então, por conta principalmente disso e outras questões, a gente sabe que as secretarias de saúde municipais, o foco delas é apenas e simplesmente a atenção primária. Elas não valorizam o profissional de vigilância sanitária, porque ela está preocupada em investir nos postos de saúde, nos hospitais públicos. Né? Não é isso que acontece na maioria dos municípios?
Então, por conta de vários fatores, os fiscais de vigilância sanitária optaram por ir para a AGEFIS. E como eles foram para a AGEFIS? A AGEFIS, né, a nossa Agência de Fiscalização de Fortaleza, é uma autarquia. Ela foi criada pela Lei 190, no dia 22 de dezembro de 2014. Esse dia 22 de dezembro, pouco tempo depois, foi publicada uma lei decretando que era o Dia do Fiscal. Então, o Dia do Fiscal em Fortaleza é no dia 22 de dezembro, por conta do dia da criação da AGEFIS. E como a vigilância sanitária entrou na AGEFIS? Ela entrou legalmente por meio do parágrafo único do artigo 1º. Na qualidade de entidade de fiscalização, a Agência de Fiscalização de Fortaleza comporá, primeiro, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, também o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e, por último, mas não menos importante, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a AGEFIS, ela compõe o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso, os fiscais de vigilância sanitária puderam ser lotados na nossa agência. Eu vou abrir um parêntese, como eu sei que os fiscais têm muita curiosidade sobre a AGEFIS, muitos entram em contato pedindo a lei, pedindo legislação, pedindo nosso cargo, o plano de cargos e carreiras, pedindo a lei de criação da AGEFIS. Eu vou abrir um pequeno parêntese para falar superficialmente, gente, sobre a AGEFIS, porque a Raquel Viana, na fala dela, ela vai se aprofundar, e é importante eu falar isso até para entrar no contexto, tá certo? Mas não vou me aprofundar muito sobre a AGEFIS. Aqui era a fiscalização de Fortaleza antes da AGEFIS. Fiscais distribuídos por 14 órgãos, certo? Existiam fiscais, à época fiscais municipais, né? A nossa nomenclatura anterior, antes da criação da AGEFIS. Depois da criação da AGEFIS, os fiscais que estavam nesses 14 órgãos estão todos lotados na Agência de Fiscalização de Fortaleza. A AGEFIS compreende todas as fiscalizações de Fortaleza, à exceção de trânsito, que fica a cargo da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, e a de tributos, que os auditores fiscais de tributos ficam na Secretaria de Finanças. Então, à exceção dessas duas fiscalizações, todas as demais são de competência da AGEFIS. Aqui, como eu disse, eu vou falar superficialmente, aqui é um organograma simplificado da AGEFIS, certo? Porque eu vou falar um pouquinho da Junta de Análise e Julgamento de Processos, eu queria contextualizar. A Diretoria de Planejamento e Normatização e Capacitação, a Diretoria de Operações e a Diretoria de Apoio Logístico são as que estão diretamente ligadas à fiscalização em campo, certo? Essas 3 diretorias são as que estão diretamente ligadas à fiscalização em si, à execução da fiscalização. Inclusive, a Diretoria de Operações é onde todos os fiscais estão lotados lá, certo? Inclusive, as gerências regionais de fiscalização que ficam distribuídas nas secretarias regionais por toda a cidade. Então, vou falar aqui também rapidamente da JAP. Eu falei anteriormente que um dos problemas que os fiscais da vigilância sanitária destacaram quando resolveram ir para a AGEFIS foi a questão do não andamento dos autos de infração, do não andamento dos processos administrativos sanitários. Hoje, nós não temos esse problema mais. Esse problema foi resolvido, tá certo? Hoje, os nossos processos, né, os nossos autos, eles viram processos e são todos julgados pela nossa Junta de Análise e Julgamento de Processos, que ela acontece em 2 instâncias. A primeira instância acontece um julgamento monocrático. Todos os julgadores da primeira instância são fiscais de carreira da AGEFIS e ela se distribui nessas 4 câmaras temáticas: vigilância sanitária, defesa do consumidor, meio ambiente e controle urbano. Controle urbano, além das legislações urbanísticas, todo residual que não se encaixa nessas 3, ela vai para a Câmara de Controle Urbano. E em segunda instância, a Câmara Recursal, certo? Que é composta paritariamente entre membros representantes do Poder Público Municipal, e são 6 representantes do Poder Público Municipal
e 6 representantes da sociedade civil. Então, hoje, a gente vê os nossos autos de infração, eles terem um resultado na prática, eles são realmente julgados, e nós temos como acompanhar passo a passo a execução de todo esse processo de julgamento. Inclusive, as deliberações, as reuniões da Câmara Recursal, elas são abertas ao público. O outro ponto que eu queria falar da AGEFIS é do sistema Fiscalize. O nosso sistema ainda não está tão avançado quanto o de São Paulo, mas para nós é um avanço enorme, porque, como eu falei, a gente não tinha como acompanhar os processos, acompanhar os históricos dos estabelecimentos, e hoje nós temos. Nós temos a versão do Fiscalize, um aplicativo, um software, que essa versão é para o cidadão de Fortaleza, que lá ele pode cadastrar uma denúncia, acompanhar todo o status até o atendimento da demanda. Ele faz a denúncia por esse aplicativo e tem como acompanhar passo a passo. E tem o Fiscalize para nós, os fiscais de campo, que eu sou fiscal de campo, para os servidores da AGFI. Essa versão que eu vou apresentar um pouquinho para vocês é a que nós utilizamos, que é a AGFIS, é a versão interna. É aqui quando a gente entra, certo? Nós temos todas essas abas aqui, eu acho que não está dando para ver direito porque a tela está estendida. Mas a gente tem a parte de fiscal, eu acho que é agenda, serviços, cadastros, fiscalização e outras funções nessa aba. Vamos apertar aqui a aba fiscalização, certo? Aí aparece demandas, autos de infração. Autos de infração eu posso consultar todo e qualquer auto lavrado em Fortaleza, ou pelo número do auto, ou pela razão social do autuado, ou pelo CPF, CNPJ. Aqui mais embaixo tem o acompanhamento da GEFAI, que também a gente tem como acompanhar a pontuação da nossa gratificação, certo? E ali mais em cima, fiscalizações pendentes, que é a aba que eu vou abrir para vocês verem como o fiscal de campo recebe as demandas diárias. Certo? Aparece assim, quando a gente chega no trabalho, já tem a demanda posta no Fiscalize. Geralmente é colocada semanalmente, onde aparece ali o nome do fiscalizado, o endereço, o tipo de fiscalização de vigilância sanitária. Ali algumas têm de alimentos, serviços de saúde. Então, a gente já vai para campo sabendo o que a gente vai fiscalizar. Tem também isso aí, a continuação daquela página anterior, que aparece esse mapinha aí para a gente tentar otimizar a rota, né? Para não perder tanto tempo e também economizar os recursos, né? Aqui eu trouxe também a aba para demonstrar como é que a gente pode acompanhar os autos de infração, acompanhar os processos até a finalização. Ali tem o auto de infração, que se eu quiser eu posso baixar o arquivo do auto. Ali a decisão do julgamento, tá certo? E mais embaixo tem o cálculo da multa, que é enviado para o autuado através dos correios por aviso de recebimento. Então, assim, eu trouxe esses dois tópicos da AGEFIS, a JAP e o sistema Fiscalize, para mostrar que realmente a gente avançou em relação a vários problemas que nós, desde que nós entramos, que a gente se via diante deles. Então, aqui, hoje, todos esses são objetos de fiscalização da AGEFIS, tá certo? Como eu falei, só fica de fora o trânsito e tributos. São muitos objetos, são muitos protocolos, e eu adorei, assim, quando eu montei assim, essa apresentação, que eu vi como esses slides demonstram o nosso poder. Todas essas políticas públicas, elas são aplicadas porque nós, fiscais, estamos na rua. Se o fiscal não estivesse na rua, essas políticas públicas que são, através de legislação, elas são postas, elas seriam letra morta. Quem aplica, na verdade, quem fiscaliza, quem faz a política pública acontecer e beneficiar o cidadão, somos nós, os fiscais. Então, se depois que a gente vê isso daqui, a gente achar que não tem poder, que a gente não é importante, que a gente não é necessário, imprescindível para as cidades, eu não sei o que é que a gente precisa mais fazer para se mobilizar, porque a gente tem o poder nas mãos. Então, retornando agora, eu abri o parênteses, vou fechar.
Retornando para a vigilância sanitária, então vamos lá. Vigilância sanitária Fortaleza não é na SMS, né? Onde tem SMS e a AGEFIS, os dois órgãos. Vamos falar da AGEFIS, que é onde nós fiscais estamos. Então, ele está presente em 6 secretarias regionais, que são aquela divisão territorial de Fortaleza. Na forma de GEREFIS, que são nossas gerências regionais de fiscalização. Certo? A fiscalização em campo ela acontece, na verdade, nas GEREFIS, nas secretarias regionais, certo? Onde tem o gerente e mais 2 assistentes, na verdade 3, eram para ser 3, né? E os fiscais, né? Lá realmente é onde a fiscalização acontece. Então, a AGEFIS é um órgão fiscalizador. Além disso, elabora o Plano Atual de Fiscalização, o PAF-VISA, que guia, ou pelo menos deveria guiar nossas ações, acompanha as execuções das inspeções da vigilância sanitária, realiza também ações educativas, formação de grupos de trabalho para padronização, avaliação e elaboração de legislação sanitária. A gente continua com a parceria, o órgão normatizador é a CEVISA, né? Que é a Célula de Vigilância Sanitária, que pertence à MS, porém, as legislações, as portarias que interessam à vigilância sanitária, elas são sempre levadas para os fiscais darem colaboração, sugestão, até porque para ver a viabilidade da aplicação daquela legislação, daquela norma. E, no mais, o que toda a fiscalização faz? Atendimento às denúncias, demandas de outros órgãos, fazemos o monitoramento de licença sanitária. A nova legislação de licença sanitária permite que alguns estabelecimentos retirem a licença sanitária online. Então, depois que elas retiram a licença sanitária online, a gente vai realizar a inspeção. E alguns estabelecimentos exigem que a gente faça a inspeção antes da liberação da licença. E trabalhamos também em eventos de massa. Então, como está o quadro da fiscalização de vigilância sanitária em Fortaleza? O último concurso foi em 2010, faz 12 anos, né, que houve o nosso último concurso. Parece muito tempo, mas o anterior a esse foi em 1982. E nesse concurso mais recente, o de 2010, houve a distribuição de vagas específicas para essas formações. Certo? Então, de 2010 a 2012, entraram 20 enfermeiros, 20 farmacêuticos, 30 entre nutricionistas e engenheiros de alimento, 8 médicos veterinários, 8 odontólogos, 6 distribuídos entre essas formações, químico, químico industrial, engenheiro químico, e 8 médicos, caso eles quisessem trabalhar na vigilância sanitária, porque não existe mais nenhum médico no quadro. Porém, a nossa situação atual é essa, certo? Eu ainda incluí aqui 5 fiscais do concurso anterior, porque eles ainda estão na ativa, porém, eles já têm todos os requisitos necessários para a aposentadoria. Então, a gente não pode contar a médio e longo prazo com o trabalho deles, né? Então, eu diminuiria ali para 78. Então, somos 56 fiscais em campo, 12 estão assumindo cargos comissionados, inclusive a lei de criação da AGEFIS determina que alguns cargos sejam preferencialmente ocupados por fiscal, e é uma pauta da nossa associação de fiscais, que realmente esses cargos sejam ocupados por fiscais, porque isso é importante. 4 estão como julgadores da JAP, 4 internos. É assim, que é uma figura meio polêmica, essa questão dos fiscais internos, porque se fosse obedecida a legislação que diz que os fiscais têm que ser fiscais de carreira, talvez não necessitasse fiscais internos para dar assistência àquele gestor que não tem conhecimento sobre fiscalização, né? Esses 4 internos poderiam realmente estar nos comissionados ou então em campo. Então, é isso. Então, o nosso quadro atual é esse. É um pouco deficitário, né? Partindo do princípio que há especialidades que estão mais críticas ainda, como o setor de química, comércio e serviços químicos, se hoje nós só temos um fiscal de química para a cidade de Fortaleza toda, nossa pequena grande heroína que está aqui.
A nossa colega, ela simplesmente é a responsável por todas as indústrias de saneantes de cosméticos, todos os comércios de saneantes cosméticos, todas as distribuidoras de Fortaleza, certo? As dedetizadoras, o que mais, Priscila? Só, né? Só apenas. Então, gente, é assim, é urgente, é necessário que isso uma pauta, é um problema a ser resolvido pela gestão, e a gente acredita que a melhor maneira e mais eficaz de resolver realmente é um novo concurso público, né? Então, como aqueles fiscais se distribuem aqui? Isso aqui são as áreas de atuação da vigilância sanitária, tá certo? Na cidade de Fortaleza. Serviço de saúde, interesse à saúde, onde ficam os enfermeiros, trabalham nessa área, enfermeiros, os dentistas e, como eu falei, os médicos, caso houvesse algum. Comércio de serviços de alimentação, onde ficam os nutricionistas e engenheiros de alimento. Serviços químicos, que a gente já falou. Ali os farmacêuticos, os veterinários e todos juntos trabalhamos nos eventos de massa. Eu trouxe aqui, para finalizar, né, a nossa apresentação, que eu acho que eu já falei um bocadinho, algumas fotos de algumas ações nossas desenvolvidas, tá certo? Essa aqui no combate à Covid, a AGEFIS foi muito atuante no combate à Covid. A AGEFIS estava todos os dias nas ruas, dia e noite, para a aplicação do decreto do governador, para tentar controlar a disseminação da Covid-19. Então, aqui eu trouxe exemplos de estabelecimentos de restaurante, clínicas. Ali, infelizmente, alguns estabelecimentos nesse estabelecimento, no caso, necessitou ser realizada a interdição, porque ele estava realizando uma atividade que, à época, era proibida pelo decreto. Então, assim, foi um trabalho árduo, mas a AGEFIS teve um destaque, realmente teve um destaque no trabalho de combate à Covid. Aqui eu trouxe exemplo das inspeções e fiscalizações de serviços de saúde, trouxe ali a foto de um posto de saúde, porque nós fiscalizamos também os postos de saúde. Como eu disse, a gente atua tanto nos estabelecimentos públicos como privados. Ali uma foto que a gente olha a primeira vez, acha que é só apenas simplesmente uma infração de meio ambiente relacionada a resíduos, né? A gente vê de cara que o armazenamento tá incorreto, não tem o abrigo, mas, assim, porque a pessoa aí achou pouco, ele ainda quis armazenar os resíduos junto com o compressor odontológico. Esse compressor odontológico é aquele que capta o ar e joga diretamente na boca do paciente, né? Então, esse olhar, só quem tem é o profissional que está, como eu disse, organicamente inserido naquela atividade, tá certo? Porque, a princípio, você poderia achar que era só uma infração ambiental relacionada a resíduos, né? E ali que a gente faz a inspeção em relação ao processamento de artigos, que a maioria das pessoas conhece como esterilização, que é obrigatória nos artigos críticos e semicríticos, que é feito um controle rigoroso pela fiscalização. Daquelas irregularidades que a gente não aceita nem na primeira visita, dado o prazo, tem que ser regularizado de imediato. Aqui, a questão do risco-benefício, não existe possibilidade para minimizar risco aqui, ele realmente deve ser eliminado. Aqui a gente trouxe um exemplo da fiscalização de serviços químicos, monitoramento de todas as indústrias, que é realizado todos os anos pela AGEFIS, ali na distribuidora. E eu trouxe aqui também mais um exemplo em relação a produto, né, que a gente não tinha falado de produto, fiscalização de produto ainda, como é importante o olhar do especialista, tá certo? A pessoa
tem que ter a expertise naquela área. A gente olha essa foto, a gente acha que é o quê? É um desinfetante. Porque ele está na embalagem de desinfetante, ele tem cor de desinfetante, ele tem cheiro de desinfetante, ele tem, inclusive, um rótulo de desinfetante. Mas ele não tem ação desinfetante. Tá certo? Ele é assim, as coisas vão surgindo. Hoje em dia tem o leite que não é leite, o requeijão que não é requeijão, né? Esse daí é o desinfetante que não desinfeta. Ele é chamado limpador perfumado. Ele praticamente é o quê? Água, essência e corante. É, Priscila? Então, mas ele está na prateleira do desinfetante com o rótulo de desinfetante. Então, a população não tem como saber. Quem tem como saber é a Priscila. É a Priscila que tem como saber. Então, gente, é assim, eu gosto de trazer esses exemplos para a gente saber como na prática, voltando àquela pergunta, como na prática eu uso o SUS? Como na prática a vigilância sanitária ela trabalha como o meu anjo da guarda, porque ela está desde o início, em várias esferas da sua vida, em várias atividades da sua vida, a vigilância sanitária está cuidando de você, mesmo sem você ver. Pensa no orgulho de eu saber que o maior milionário do Brasil utiliza a vigilância sanitária e utiliza o SUS. Se vier a pessoa mais rica do mundo, quem é? Vocês sabem quem é hoje? A pessoa mais rica do mundo, milionário, bilionário. Se ele vier para o Brasil, ele utiliza o SUS, sim. E ele utiliza o trabalho da vigilância sanitária. Então, isso é um motivo de orgulho. Eu tenho orgulho de ser trabalhador da vigilância sanitária. E ser também, e principalmente fazer parte do meu Sistema Único de Saúde. Para não desmerecer os outros setores, eu trouxe aqui também das nossas colegas de alimento, aqui distribuidora de alimentos, também o monitoramento das indústrias de alimento, que é feito anualmente também, ali a questão da... Acho que é self-service, não sei lá, deve ser açaí, né, que é a nova febre. Aqui também ainda de alimentos, eu trouxe também a foto aqui do meio do restaurante universitário da nossa Universidade Federal do Ceará. Também mais um exemplo que nós fiscalizamos os estabelecimentos públicos e privados, tá certo? E trouxe esse serviço aqui que eu acho que muitas pessoas não sabem que também a vigilância sanitária ultrapassa fronteiras, certo? Isso daqui é um estabelecimento cuja atividade é comissaria de bordo. Como é o nome dessa daqui, Juliana? Drone, exatamente, isso daí, esses carrinhos. Ele sai diretamente do avião e vai para o estabelecimento de comissaria de bordo. Lá ele é higienizado e abastecido, e toda a manipulação de alimento, fabricação e abastecimento é feito na empresa de comissaria de bordo. E de lá ele vai direto para o avião, retornando abastecido, né? Aqui a gente dá para ver que são algumas empresas internacionais, a TAP e a KLM, o que quer dizer o quê? Que a vigilância sanitária ultrapassa fronteiras. Você vai chegar lá na Europa, consumir o produto que foi fiscalizado e inspecionado pela vigilância sanitária municipal. Aí eu volto, se isso não for poder, é o quê? Né? Importância e imprescindibilidade. Nós somos imprescindíveis e necessários, certo? Assim, quando se fala do SUS, a gente só lembra o quê? As filas nos postos de saúde e nos hospitais públicos. Isso é uma parte do SUS, que pode ser resolvida através de uma visão, como eu disse, de um comprometimento de um gestor maior, né? Então, o nosso trabalho é importante. E ali eu trouxe só para mostrar que os que são de vigilância sanitária é o sonho de qualquer fiscal, você chegar a ter pelo menos a parte de fiscalização ou a parte de documentação toda organizada. Só para dizer, essa empresa ela trabalha seguindo todos os protocolos e é muito organizada, certo? Então, todo mundo pode viajar e se alimentar sem medo, tá certo? Aí eu queria finalizar com alguns desafios enfrentados pela fiscalização. Como eu sou fiscal de campo, eu entrei em 2010, sou da turma de 2010, e desde 2012
Eu faço parte da Associação dos Fiscais do município de Fortaleza, certo? Faz 10 anos já que eu faço parte da AFIM, já fui presidente da AFIM, inclusive, não sou mais, hoje é a Raquel Viana. Faço parte da FENAFISC, hoje eu sou diretora Norte e Nordeste da FENAFISC, faço parte também da NAFISC, sou sócia fundadora da NAFISC, tá certo? E eu trouxe essas fotos dos desafios enfrentados pela fiscalização para tentar, assim, sensibilizar vocês sobre como nós não podemos pensar em melhorias individuais sem pensar numa melhoria coletiva. Gente, se para o coletivo não ficar bom, não vai ficar bom para mim, não tem como. Essa conta não fecha. Só fica bom para mim se ficar bom para o coletivo. E o que é o coletivo? Começa eu sendo cidadã brasileira. Começa eu sendo cidadã brasileira. Se não ficar bem para os brasileiros, não fica bem para mim. Como servidora pública, se não ficar bem, se o serviço público, no geral, não for valorizado, não vai ficar bom para mim. E como fiscal, se não ficar bom para a maioria dos fiscalização do Brasil, porque sim, tem influência, o que acontece no município tem influência nos demais. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência do coletivo, certo? Esse senso de identidade tem que ser desenvolvido entre nós. Essa foto aqui, ela não tem muito a ver com vigilância sanitária diretamente. Aqui não é em Salvador, não é o circuito Barrondina, do Carnaval de Salvador. Ela é simplesmente a feira da José Avelino, que acontece em Fortaleza, que é um problema duradouro, certo? A organização dessa feira, e que aqueles índices os índices que eu trouxe lá no início, de desemprego e desigualdade, são eles que geram esse tipo de problema quase sem solução. É um problema quase sem solução. E como eu vim para falar de vigilância sanitária, eu trouxe também aqui um problema diretamente da vigilância sanitária. Eu estava assistindo o jornal, quando eu vi isso aí, eu que bati a foto da televisão. Aí eu dei uma manchadinha ali para preservar a imagem da moça, né? Salão de beleza embaixo do viaduto. Por não conseguir emprego, a moça decidiu empreender. Ela é uma empreendedora, gente. Ela decidiu empreender para garantir o alimento de casa. Minha gente, é como eu disse, se não estiver bem para o coletivo, não vai estar bom para a gente, não. Porque isso aqui é uma situação que não é fácil de ser resolvida. Nem pela fiscalização, nem por qualquer outra pessoa ou outro agente público. O salão de beleza, ele segue normas rígidas da vigilância sanitária. Existe lá no salão de beleza riscos químicos. Tu ainda faz salão de beleza também, né, Priscila? Riscos químicos e riscos biológicos, certo? Os instrumentos que a manicure utiliza, eles têm que passar por um processo de esterilização. E a questão da estrutura, também estrutura física, dessa atividade, salão de beleza. Não tem como a pessoa realizar uma atividade dessa debaixo do viaduto, né? Então, eu acho que o que mais sintetiza essa minha fala, que eu estou aqui como fiscal, como representante da categoria, por meio das nossas entidades nacionais, o nosso genial Paulo Freire, que diz, sem um senso de identidade não pode haver luta real. Tá certo? Se cada uma dessas formiguinhas aí, ela não pensar, como eu disse, só vai ficar bom para elas, ficar bom para todas, a gente não avança, gente. A gente não avança. A gente tem que pensar no todo. Tá bom? Enquanto eu pensar só em mim, não vou ficar bem, não. Não vou ficar bem de jeito nenhum. A gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar a nível de país. Esse ano a gente vai ter uma ótima oportunidade de mudança, certo? Não vão pensar só na eleição de presidente, vão pensar principalmente também no Congresso Nacional, que é importantíssimo, tá certo? E vamos exercer nosso papel de cidadão, porque isso sim, ela reflete diretamente na minha vida, diretamente na vida de todas as pessoas. E também como fiscal, né, o Juvenal já falou, vou reforçar,
O nosso presidente aqui da FENAFISC está aqui. Vamos se engajar, gente. As categorias estão avançando por conta das mobilizações nacionais. Hoje, a ANAFISC e a FENAFISC precisam de vocês. Mas amanhã, quando a gente estiver fortalecido... Amanhã, quando a gente estiver fortalecido, com certeza a gente vai trazer muitos benefícios a nível nacional, tá certo? Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser perguntar aqui para o Juvenal, qualquer outro membro da Associação Nacional e da Federação Nacional, fique à vontade. Eu convoco vocês para tirar toda e qualquer curiosidade, para se engajar também, para fazer nossas entidades nacionais crescerem. Tá certo? Gente, então era isso. Eu queria só agradecer a vocês, essa conversa que a gente teve. Viva o SUS! Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Meu nome é Sônia, da Vigilância Sanitária aqui de Natal. Queria primeiro parabenizar, né, tanto os organizadores, Leonardo e os demais organizadores, por ter trazido a vigilância sanitária para dentro do debate da fiscalização urbana, e lhe parabenizar pela apresentação. E queria só um esclarecimento, né, dentro do que você foi colocando, eu entendi que a célula de Cevisa, ele trabalha mais na lógica mais normativa do processo, não é isso? Sim. E a outra parte, que é da agência, fica com a fiscalização. Com a fiscalização, é isso mesmo. Não é isso? E a parte da SMS, que eu não entendi. Não, a célula de vigilância sanitária faz parte da SMS. Entendi. Certo? E ela continua como célula normatizadora. Certo. Os fiscais de vigilância sanitária, a AGEFIS, ela trabalha dando suporte. A Cevisa elabora a minuta de uma portaria, de uma legislação, geralmente encaminha para a AGEFIS distribui entre os fiscais daquela área para que faça contribuições, algumas observações para melhor aplicabilidade daquela norma. Mas a questão da célula da Cevisa, ela também faz essa articulação junto à atenção primária, Marta, porque assim, a gente sabe que muitas vezes já se tem esse diálogo, né, de que é importante as vigilâncias como um todo, né, estarem em articulação com a atenção primária e com as redes de atenção. Para a gente, como a gente é parte do sistema único, né? Sim. E aí, no caso, a Cevisa também faz essa articulação ou ela fica só no sentido... Não, ela não faz. Inclusive, Não. nem quando nós éramos lotados lá, ela não fazia. Certo. Então, na verdade, em Fortaleza não existe essa articulação entre vigilância e a área da atenção primária. Não existe. Na rede. Não. Era isso. Pode perguntar. Não, é porque ela estava querendo saber em relação aos surtos. No caso, entram também dentro da fiscalização de vocês? Sim, a Cevisa ela aciona a AGEFIS e quem fiscaliza, a fiscalização só é executada pelos fiscais da AGEFIS. Não existe a fiscalização de vigilância sanitária fora da AGEFIS. É tudo competência da agência de fiscalização. Ok, Marta, obrigada. Queria parabenizar pela palestra, até para explanar e deixar bem claro, né? Sim, meu nome é Juliano, eu sou do Sismuc, sou de Curitiba, né? E, assim, o que acontece? Todo ano lá em Curitiba, no inverno, a gente sofre muito com o frio, né? Eu, por exemplo, tenho rinite. Esse ano, para mim, foi bem difícil. Eu fiquei durante 4 meses com gripe comum, a gripe vinha, saía, daí voltava. Mas uma das coisas que a gente tem percebido é que assim, a Secretaria da Saúde sempre compra X lotes de medicamento. E quando chega no período do inverno, acaba faltando, né? Esse é um dos problemas críticos que a gente tem na nossa cidade. Quando falo também da Secretaria de Saúde, tem N problemas, né? Eu achei interessante quando você mostrou ali, né, aquela situação, porque assim, você poderia contar N casos, né? Só que eu acho que e até é interessante a gente saber, né? Não sei que não dá tempo, mas é interessante a gente saber, cada situação, como que você lida naquela situação, né? E
lá em Curitiba, alguns anos atrás, cerca de uns 4 anos atrás, chegou ao ponto de estar faltando medicamento e está faltando luva para o profissional. E daí a chefia chegar e falar assim, o negócio é o seguinte, costura a luva, tente dar economizada no material, tente dar uma economizada no equipamento. É um absurdo isso, né? E o profissional que está na linha de frente, o auxiliar de enfermagem, seja ele qual for, ele fica com medo, muitas vezes, de bater de frente com a chefia, ou, não, vai me jogar lá para o outro lado da cidade agora. Entendeu? Então, muitas vezes fica quieto e acaba fazendo algo irregular, mesmo sabendo que aquilo está errado. Então, eu estou colocando isso como exemplo, porque eu fico pensando assim, o quanto é difícil para vocês chegarem, né, junto à chefe da unidade e chegar também para o profissional, né, esclarecendo tudo, tirando as dúvidas, porque é bem difícil mesmo. As situações que a gente lida no dia a dia é complicado. Eu faço parte da fiscalização do urbanismo, do comércio ambulante, mas já fiz parte da direção do sindicato e eu sei o quantos problemas tem, né, dentro da cidade em N situações. Ok? Oi, Juliano. Realmente, o que a gente chama de autofiscalização é um pouco complicado quando a gente chega para inspecionar os postos de saúde, as unidades de saúde, né? Os profissionais adoram. Os enfermeiros, dentistas, quando a gente chega, graças a Deus que vocês chegaram, eles acham que a gente vai chegar com a solução, tudo dentro de uma sacola. Aí o que a gente faz? A gente notifica, né? Assim, os coordenadores, a minha secretaria regional, a gente ficava com a sala do lado da coordenadoria de saúde daquela regional e a gente tinha uma relação muito boa. Então, quando a gente fazia a inspeção, muitas vezes elas vinham tirar dúvida. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo aquilo? Mas a gente sabe que não depende do gestor, o gestor é direto da unidade de saúde, né? Ela tem que encaminhar, isso vai toda aquela burocracia. Mas eu posso lhe dizer que onde existe o risco sanitário alto, a gente atua. A gente já interditou sala de unidade de saúde, a gente já conseguiu, inclusive, fechar um posto de saúde. Certo? Com muita insistência, muito trabalho, a gente dizendo que aquele posto não tinha condição nenhuma estrutural. Não adiantava fazer o que fizesse ali, porque era uma questão estrutural e maior. E com muito diálogo, demora, infelizmente é assim, apesar de, como eu falei, um dos motivos dos fiscais da Vigilância Sanitária querer ter ido para a GFIS é a não valorização na Secretaria de Saúde, porque, teoricamente, todos os olhos são para a atenção primária, os postos de saúde e também para os hospitais públicos, mas a gente consegue, devagarzinho, a gente vai conseguindo avançar. Muitas coisas, eu falei da esterilização, antes os postos de saúde nem realizavam um monitoramento que comprova a qualidade do processo. Hoje em dia, a gente chega lá e eles já apresentam, certo? Não é fácil fiscalizar as unidades de saúde, né, porque faz parte da prefeitura como agente, é que a gente chama de autofiscalização. Mas eu acho que a gente está avançando. A gente consegue, aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo que nós preparamos para você hoje. Não esqueça que na semana que vem nós vamos dar continuidade, né? Conforme eu havia comentado, os vídeos eles estão sendo divididos em partes menores, porque o evento ele teve uma carga horária muito extensa, não dá para apresentar todo o 10º EREFAL de uma vez só, porque o vídeo ficaria muito longo. Semana que vem, no sábado que vem, nós vamos dar continuidade, então, com as palestras apresentadas. Se você ainda não deixou o seu like, não esqueça, deixe o seu like agora, compartilhe este vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para nos auxiliar no fortalecimento do canal aqui no YouTube. Te vejo, então, a semana que vem. Cuide-se bem e um forte abraço.